Boa paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para a segunda parte. As armas com quais lutamos é a segunda parte. Aqui é o canal do Apóstolo Carlos e juntamente com você quero estar trazendo uma grande pérola para edificar a tua vida. Então, você que acompanhou a primeira parte, então siga agora com a segunda parte dessa pérola. As armas com as quais lutamos. Nós falamos anteriormente de algumas armas. Vamos dar uma recapitulada nas armas anteriores da primeira parte aqui, tá? Eu não vou, como se diz assim, eu não vou explanar aqui. Eu só vou falar os detalhes de algumas da primeira parte de algumas armas. Primeiro, a palavra de Deus. Primeira arma, palavra de Deus. Oração. Jejum. Jejum são armas. Humildade. Autoridade, ligar e desligar. Porém, os detalhes estão no primeiro vídeo. Está no primeira gravação, primeiro estudo para você. Porém, agora nós vamos para a segunda parte. A segunda parte esperada por muitas pessoas. A segunda parte, vamos falar também sobre algumas armas bem utilizadas dentro da igreja. Utilizada na igreja, utilizada na tua casa. As armas que eu vou falar agora, você utiliza na tua casa, você utiliza na igreja. Você utiliza em qualquer ambiente em que você se sente bem e alegre e com a liberdade, é lógico. Quais são as armas da segunda parte? Louvor e adoração. Nessa segunda parte, sobre descobrir nossas armas espirituais, veremos como louvor e adoração amarrarão e confundirão o inimigo. Louvor e adoração também abre os espíritos de uma pessoa amarrada para desejar a libertação. Louvor e adoração abrem as portas para um fluxo profético, que é a palavra de Deus revelada, que traz luz, encorajamento, direção para uma vida de um cristão. O profético também é usado como juízo contra o inimigo. Vamos lá. Louvor e adoração. Satanás odeia a música ungida. Ele faz tudo em seu poder para corrompê-la, pois ela pode mover a mão de Deus. A música profética pode ativar as pessoas para o chamado dela. A música ungida traz refrigério e libertação. A adoração procede à quebra dos selos no céu. Portanto, há coisas que são liberadas quando há adoração. A adoração abre coisas que foram seladas. O livro do Apocalipse mostra-nos o padrão do que nos é liberado. Na sala do trono, quando adoramos, Deus quebra os selos, Ele libera os juízos futuros sobre a terra. Enquanto adoramos, Ele libera a vingança sobre os inimigos que resistem a você, como filhos amados de Deus. Asaf foi um dos líderes, dos músicos do tabernáculo de Davi, designado para ministrar diante da Arca da Aliança, continuamente. Seu nome significa recompensado novamente. Em hebraico, esta palavra significa reunir-se para destruir ou consumir. A glória de Deus é nossa nova recompensa. Enquanto ministramos em adoração, a glória de Deus é revelada como nossa nova recompensa e nos tornamos um grupo reunido cuja adoração se torna guerra para destruir os inimigos. Olha só que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Davi caminhou em um novo nível. Qual o nível que Davi caminhou? Depois que estabeleceu o tabernáculo, esse foi o maior tempo de adoração e domínio para a nação de Israel.
Ao estabelecer o padrão davídico de adoração em nossa vida, seremos cheios da glória. Deus se intronizará em nosso louvor e adoração. Principados e potestades serão subjugados por meio do juízo divino. O Salmo está cheio de referências ao juízo de Deus, ao juízo divino. Então, por isso que a adoração, o louvor é muito importante. Instrumentos musicais. Outra arma muito bem usada. Instrumentos musicais. Presta bem atenção. Esses instrumentos musicais é muito importante. No Salmo 49, versículo 4 diz: inclinarei os meus ouvidos a um provérbios, com a harpa exporei o meu enigma. Os instrumentos são uma parte importante da adoração. O versículo que nós lemos aqui abrirá o seu enigma para nos por meio de um som da harpa. Enigma quer dizer quebra-cabeça, o máximo é uma pergunta difícil, provérbios, uma charada. A adoração é a chave para a revelação. A música abre nosso espírito a nos dar a capacidade de compreender os segredos e os mistérios de Deus. O nível de revelação que recebemos será proporcional ao nosso nível de adoração, a revelação da palavra e da vontade de Deus, e uma peça fundamental para a libertação duradoura para uma guerra espiritual eficaz. Então, eu vou falar de uma experiência que eu tive, que nós tivemos no dia de ontem. Tivemos uma experiência muito importante no culto do lar, e de repente começamos a louvar o Senhor, a adorar a Deus. O nosso irmão levita Evandro, juntamente com o levita Marcelo, só com o som da guitarra, simplesmente com o som da guitarra. Uma jovem, ouvindo o som da guitarra, ela sai do lugar onde ela se encontrava e ela vem na sala, na reunião que a gente estávamos fazendo. E ela falou que só quando ouviu o som da guitarra deu vontade de estar no culto. E no final do culto, ela se rende a Jesus. Olha só como é importante, como é uma arma poderosa os instrumentos. Davi trouxe a arca para a cidade com danças. Dançar é uma expressão de alegria, é uma declaração profética de vitória. Antes dessa cena, encontramos na Bíblia Miriam liderando as mulheres na dança com um tamborim para declarar a vitória de Israel sobre Faraó. Existem palavras-chave hebraicas que sugerem do louvor de Davi. Essas palavras irão ajudar a entender o modo bíblico de louvar e oferecer adoração. O que é louvar? Louvar é você elogiar, é você enaltecer a Deus, você glorificar, falar em alto tom, dar glória, louvor. O Senhor, ele recebe o louvor de alguém que está entoando. Vamos falar mais sobre isso. Os altos louvores de Salmo 149, versículo 6, essa é a única referência dos altos louvores da Bíblia. Esse tipo de louvor libera vingança e punição sobre os poderes das trevas. Esse louvor é uma arma contra os que odeiam o Senhor. Isso nos mostra que existem diferentes níveis de louvor. Podemos ascender em louvor. Esses altos louvores são também uma referência ao louvor que ocorre no céu. Podemos louvar a Deus nas alturas. Os anjos estão ligados a esse tipo de louvor. Podemos entrar profeticamente nesses altos louvores, quando o louvor na terra está se harmonizando com o louvor no céu. Os altos louvores liberam as pessoas dos poderes das trevas, ao liberar os julgamentos de Deus contra o reino de Satanás. A cortina que cobre as nações
é destruída no Monte Sião. Trovões, o trovão soa ao alto, por isso louvor no céu é como um forte trovão que representa o poder e a glória de Deus. O Deus da glória, o trovão soa alto, por isso o louvor no céu é como um forte trovão. Adoração profética. Salmo 68, verso 8 diz: a terra tremeu o céu, derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Derramou neste versículo é a palavra hebraica natá, tá, que significa cair, escorregar, escorrer, pingar, destilhar, gradualmente profetizar, pregar, discursar. O Senhor derrama a sua palavra profética. Essa palavra cai do céu. Esse é o resultado da presença do Senhor. E isso acontece durante a adoração. Deus habita nos louvores de seu povo. A presença do Senhor se manifestará como resultado do louvor. A presença de Deus nos faz adorar com nossa resposta à sua presença. Vamos falar mais um pouquinho. Unção profética. Jeremias apresenta 4 da autoridade profética. No capítulo 1, verso 10, diz assim Jeremias: veja, eu hoje dou a vocês autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Isso, na verdade, não só com respeito aos profetas do Antigo Testamento, mas também aos profetas atuais. Quando os profetas falam, as expressões que vê de sua boca são carregadas da unção e do poder de Deus. Elas carregam autoridade divina, e essa autoridade é dada aos profetas pela graça de Deus por suas razões. Primeiro, para a destruição do reino de Satanás. Segundo, para estabelecimento do reino de Deus. O reino das trevas produz pecado, rebelião, enfermidade, pobreza, mas o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito. Todos os dons de ministério são chamados para o estabelecimento de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E são responsáveis por isso. Mas a autoridade dos profetas permite-lhe arrancar, despedaçar, arruinar, destruir as obras do diabo. Os profetas também têm autoridade para edificar e plantar o reino de Deus. Embora o resultado final de ir contra o reino de Satanás seja abrir espaço para o reino de Deus, muitas vezes parece que, como se diz, parece que se dá muito mais ênfase à destruição do reino das trevas do que à edificação do reino de Deus. Parece que aqueles que operam na unção profética se vê lançados na guerra frequentemente em um conflito direto com os poderes das trevas. A unção profética muitas vezes envolve confrontação, confrontos. Um exemplo dessa unção profética é Elias, que desafiou e confrontou os poderes da idolatria no Monte Carmelo. Por causa do ofício de profeta, ele foi capaz de despedaçar a fortaleza de Baal, que governava Israel. Como resultado do ministério de Elias, um julgamento inevitável veio sobre Acabe, sobre a casa de Acabe, por meio das declarações dos profetas. Os espíritos malignos são arrancados de suas moradas. Aqueles que têm o ofício de profeta falam com mais autoridade do que os cristãos que profetizam pelo espírito de profecia ou pelo simples dom de profecia. As palavras do profeta são como machados postos às raízes das árvores. Por suas palavras divinamente inspiradas, todas as árvores que dão fruto é cortada, lançada no fogo, que não dão fruto é cortada e lançada no fogo. No meio do verdadeiro ministério profético, somente o que é frutífero e produtivo para o reino permanecerá.
A unção profética despedaça fortalezas. Os profetas têm autoridade sobre os reinos demoníacos. Satanás pode estabelecer fortalezas demoníacas em indivíduos, famílias, igrejas, cidades, nações. Mas a unção da profecia é uma arma espiritual na mão do Senhor para destruir essas fortalezas. Tenho visto a libertação de muitas pessoas e a liberação de Deus sobre a vida de pessoas. E a libertação vem mediante a profecia para o indivíduo, famílias, assembleias, locais. Tenho visto pessoas chorarem e serem quebrantadas depois de receberem declarações proféticas. Os profetas normalmente carregam uma forte unção de liberação e libertação. Como resultados, o ministério do profeta oferece a libertação e a destruição de fortalezas. O Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito e por meio de um profeta cuidou dele. Os profetas têm responsabilidade de ministrar a palavra de Deus, exatamente como profetizar pelo Espírito de Deus. Essa unção combinada proporciona a capacidade de trazer libertação ao povo de Deus de uma maneira única. A unção profética arranca o mal. O ministério de Jesus estava fazendo com que os líderes religiosos da sua época se oferecessem a uma vez que estavam ofendidos, estavam ocorrendo uma extirpação no espírito. Quando as pessoas são extirpadas por meio de um ministério profético, muitas vezes ficam ofendidas. Por fim, todo o sistema de rebelião em Judá, em Jerusalém, foi extirpado e o povo judeu se dispersou. O inimigo havia plantado joio entre trigos. O inimigo pode plantar certas pessoas nos locais, nas igrejas, em ambientes, em trabalho, em qualquer ambiente, para causar confusão e prejudicar a obra do Senhor. Profetas são aqueles que têm a unção para arrancá-los. Se os perturbadores são arrancados, sai o uso dessa unção. E isso pode resultar em danos. E por isso que o Senhor ordenou aos seus servos que não tentasse arrancar o joio. Porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Arrancar um espírito ou uma influência demoníaca não é algo que pode ser feito na carne. Um espírito ou uma influência demoníaca deve ser arrancado no poder do Espírito de Deus. A unção profética destrói as obras do diabo. Olha a arma muito poderosa, a unção profética. Nessa segunda parte, está muito interessante. O verdadeiro ministério profético destruirá apenas o que é do diabo. Nunca destruirá o que é do Senhor. O verdadeiro ministério profético estabelecerá as coisas do Espírito ao destruir as coisas do diabo. Os profetas odeiam o que Deus odeia. E é por isso que eles serão odiados também. E muitas vezes criticados por não serem mais tolerantes. O dom profético não deixa espaço para concessões. Na verdade, um profeta que faz concessões logo perderá sua eficácia e por fim será julgado pelo Senhor. Isso não quer dizer que as profecias, os profetas têm o direito de ofender ou de ministrar na carne. Os profetas devem sempre ministrar no espírito. Um profeta que tenta ministrar na carne, por fim, destruirá e danificará aquilo que é do Senhor, em vez de atacar aquilo que é do diabo. O mesmo ocorre com qualquer dom ministerial, ministrado em qualquer maneira na carne, causa opróprio e dano. Os verdadeiros profetas terão sempre amor e compaixão pelas pessoas, mas o ódio e intolerância na mesma proporção pelas obras do diabo. Não confunde o ódio e intolerância pelas obras do diabo com
o ser duro ou crítico, que é uma resposta carnal. Devemos discernir entre a operação da carne e a administração do Espírito Santo. Sem discernimento e entendimento adequado, julgamos mal. Julgamos muito mal os profetas e os rejeitamos, privando assim o corpo de Cristo de um dom ministerial muito importante. A unção profética, ela derruba a idolatria. Olha só que segunda parte tremenda. A unção profética, ela derruba a idolatria. Foi ordenado na nação de Israel que entrasse em Canaã e derrubasse os altares dos pagões. Os israelitas deveriam arrancar as nações de Canaã por causa da iniquidade delas. Israel teve de despojar os cananeus antes de entrar e possuir a terra prometida. Observe que antes de edificar e plantar, vem arrancar e destruir. Essa é uma parte desagradável do ministério, porém necessária. A unção da profecia é assim. Primeiro vem a confrontação e a guerra, depois vem a edificação e o plantio. Coisa tremenda. Muitos profetas evitam o confronto com o mal por causa do medo, da intimidação. A guerra é desagradável para a alma. No entanto, se o profeta permitir que a unção o transforme em um outro homem, a força da unção prevalecerá sobre a alma que deseja recuar e fará com que ele se levante e derrube os altares do pecado. A unção profética edifica. Além de destruir, arrancar, despedaçar, arruinar os altares e as obras do diabo, o profeta também edifica o corpo de Cristo. Este é o seu ministério de edificação, exortação, consolo. Os profetas têm um forte ódio pelas obras do diabo, mas também têm um amor genuíno e compaixão pelo poder de Deus e o povo de Deus também. Assim os santos serão edificados pelo verdadeiro ministério profético. Quando a igreja for edificada dessa maneira, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sempre precisamos lembrar que o propósito de destruir, derrubar fortalezas e edificar o reino de Deus, a guerra espiritual não é um fim, mas é o meio para o fim. Aqueles que foram chamados ao ministério profético devem sempre manter seu foco na meta para edificar a igreja. É possível perder foco. Não há garantia de motivos puros. Se os profetas perdem o foco, acabam trazendo danos consideráveis à obra do Senhor. Às vezes os profetas desenvolvem aquilo que chamam de mentalidade explosiva. Eles só querem explodir tudo o que não seja com Deus. Lembra-se que a missão de João Batista era preparar o povo para a vinda do Senhor. Ele falou contra a iniquidade e o pecado, mas também anunciou a chegada do reino de Deus. E da mesma forma, os profetas devem se preocupar não só com as obras do inimigo, mas também com as necessidades do povo. A unção profética faz você florescer. Quando as pessoas forem expostas ao verdadeiro ministério profético, elas serão plantadas na casa de Deus. E os que forem plantados florescerão em todos os sentidos. Ser plantado significa ser enraizado, fixados. As pessoas no ministério profético podem arrancar o que o inimigo plantou e podem plantar o que foi ordenado pelo Senhor. O plantio do Senhor será de cristão frutífero, que serão firmes, inabaláveis e sempre abundantes à obra do Senhor. À medida que recebemos o ministério profético, nós nos tornaremos carvalho de justiça e plantio do Senhor. Isaías 61:3. Estou firmemente convencido de que uma das razões pelas quais nas quais não temos cristão mais frutífero em nossa igreja e se dá pela falta de um verdadeiro ministério profético. Tenho ministrado e falado às pessoas há muito tempo que é preciso unção para aperfeiçoar os santos. Diferentes tipos de manifestações proféticas.
Existem diferentes tipos de palavras proféticas para diferentes situações. A palavra profética pode lidar com o passado, presente e futuro, bem como lidar com todas as questões que enfrentamos na vida. Deus tem muitos pensamentos para nós. Se tivermos de citá-los, não poderíamos ser contados. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Agora trata de questão que estão acontecendo nesses momentos da vida de uma pessoa, da compreensão sobre aquilo com que a pessoa está lidando e ajuda a eliminar a confusão. Também chamo isso de uma palavra oportuna. Confirmação, estabelecer, fortalecer, edificar, remover a dúvida. Um exemplo, você está no caminho certo. Futuro, direção, fala que a próxima fase ou estágio de sua vida. Esse tipo de palavra pode traçar direções ou indicar áreas preparadas, preparação necessária para tarefas futuras. Isso pode incluir instruções sobre o que fazer. As palavras de Deus iluminam nossos caminhos. Passado são palavras que lidam com questões passadas, muitas vezes trazendo compreensão e resolvendo coisas do passado. Essas palavras ajudam a lançar-nos no futuro. Há muitas pessoas acorrentadas no passado e precisa ser libertada. José entendeu que seu passado havia sido necessário para o propósito que tinha para o seu povo. Novo. Uma nova palavra é algo completamente novo. Muitas vezes pode surpreender quem a recebe. E geralmente é algo que ele não estava pensando ou algo que não estivesse planejando. Alerta. Palavra que alerta para o perigo que podem estar à frente, dizendo que o evita. Libertação, palavra que livra as pessoas da mágoa, rejeição, medo, doença e libera a cura, restauração a quem a recebe. Revelação, palavra que nos dão percepção, revelação dos planos, propósito de Deus para nossas vidas. Identificação, palavras que identificam, ajudam as pessoas a entender, a saber quem são e para que Deus as criou. Correção, as palavras que nos corrigem e nos levam a fazer os ajustes necessários em nossa vida. Louvor. Deus nos elogia quando estamos fazendo o que é certo. Cada igreja em Apocalipse foi elogiada e depois corrigida. Exposição, a palavra que expõe e identificam as obras do pecado e das trevas. Condicional, palavras condicionadas à sua obediência, um exemplo séria. Se você orar, buscar a minha face, então eu moverei para um novo nível de progresso e de bênção. Concessão, Deus usa essas palavras muitas vezes acompanhadas de imposições de mãos para nos conceder dons, bênçãos, palavras que liberam bênçãos a favor da nossa vida. Essas palavras podem ser faladas sobre indivíduos e congregações. Devemos estar abertos e permitir que Deus nos fale de diferente maneira. Cada maneira tratará grande bênção à igreja. A unção profética traz cura e libertação. A unção profética pode trazer cura e libertação. Tenho visto muitos serem curados e libertos por meio da profecia, que é uma palavra enviada. Assim pode ocorrer a cura física e emocional. A palavra profética pode impedir sua destruição, dar-lhe direção e trazer correção e ajuste à sua vida. A palavra profética pode ajudá-lo a tornar as decisões certas e evitar que você torne as insensatas. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, ativa, operante,
dinâmica, efetiva e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma, vida e espírito, o imortal, juntos a medulas, as partes mais íntimas de nossa natureza, e julga pensamentos e intenções do coração. A palavra do Senhor pode ser como uma cirurgia. Há muitas pessoas que precisam de uma cura tão profunda que apenas um cirurgião pode realizá-la. O cirurgião usa o instrumento afiado que seja capaz de separar juntas medulas e tecidos. Cirurgiãos fazem uma operação física, mas muitas vezes precisam de uma operação espiritual. Profecias, profetas são cirurgiões espirituais. As palavras que eles falam liberam e penetram profundamente o coração. Suas palavras conseguem discernir o que pode ser visto com os olhos naturais, mas a palavra expõe, examina e analisa e julga os pensamentos e intenção do coração. Pensamentos que foram preenchidos com mágoas, amargura, raiva, dor, podem ser expostos e expulsos pela palavra profética. Profetas removem infecções espirituais. Profetas fazem ajustes e correções profundos. E os resultados são restauração e cura. A unção profética cuida de você. Oséias 12:13 revela-nos uma das principais funções do ministério profeta. Cuidar. Israel foi libertado do Egito pelo ministério de Moisés. Israel foi preservado pela intercessão de Moisés. Cuidar significa preservar, evitar o dano, a avaria, o perigo ao mal. Significa também proteger ou salvar. Cuidar vem da palavra hebraica chamar, que significa cerca, como com espinho. Cercar como espinho, como usar o espinho como cerca. Guardar, proteger, vigiar e ter cuidado. Essa palavra enfatiza o elemento protetor do manto da profecia ou do profeta. A palavra chamar é usada pela primeira vez nas Escrituras em Gênesis 2:15. Foi dito a Adão que cuidasse do jardim. Também é mencionado quando Caim pergunta a Deus se ele é o responsável por seu irmão. O aspecto de cuidar e de guardar o ministério do profeta é necessário em cada igreja local. Ele é realizado por meio de intercessão, discernimento, louvor, pregação, ensino, adoração. Isso ajuda a defender a igreja contra os erros, heresias, feitiçarias e carnalidade e perversão e legalismo, o pecado e o engano. Cada igreja deve desenvolver e treinar os profetas que foram estabelecidos na Assembleia por Deus. Podemos ver a partir desses versículos que Deus chama seu povo. Deus cuida do seu povo. Deus ama e protege o seu povo. Você tem acesso à unção profética. Urim, Tumim era usados pelo sumo sacerdote para obter direção divina. Urim, que significa luz, era o brilho oracular das figuras no peitoral do sumo sacerdote. Tumim, que significa perfeição, também estava preso à veste do sacerdote. O pedido de Davi, traga o colete sacerdotal, procede imediatamente à sua consulta ao Senhor. Deus colocou dentro de você a capacidade de ouvir a voz dele a respeito de questões que você enfrenta na vida. Ele lhe deu um urim, luzes, e um tumim espiritual, perfeição, como os tinha os profetas da antiguidade. Aquilo a quem temos acesso agora, no entanto, vai além de um simples sim e um não. Davi consultou o colete sacerdotal e Deus lhe disse que sim, mas também persiga-os, os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Muitos do povo de Deus parecem não entender isso,
nós temos a palavra do que mais precisamos. É a atitude de muitas pessoas, mas como havia muitas vezes em que precisávamos de uma palavra muito explícita para momentos particulares de decisões ou para alguma área. Nunca área que conflito que a Bíblia nunca teve a intenção de nos dar. Não se pode tirar do que está escrito, nem acrescenta a ele. Mas somos um povo do caminho, assim como era Israel. E como ele precisamos de direção, orientação e claras e de algumas palavras muito explicadas, vindas do coração de Deus. De tempos em tempos, quando percorremos o caminho desconhecido e passamos por áreas de conflitos e provação. Josué foi advertido de que devia meditar no livro dessa lei, dia e noite. No entanto, ele precisaria de algum conselho direto do Senhor. Ao longo do caminho, o sacerdote Eleazar lhe daria diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Deus seria fiel para lhe dar direção clara e infalível, tanto quanto saísse em batalha como quando voltasse vitorioso para casa. Não era um jogo de azar, como atirar um dardo ou um tipo de sim ou não. Era uma palavra pura, clara, da boca do Senhor. Então, aqui é a segunda parte para você. As armas que a gente devemos lutar. Com as armas com as quais lutamos. Então, falamos sobre louvor e adoração. Falamos sobre instrumentos musicais, tamborins, adufes, danças. Falamos sobre compreender. O que é compreender? Compreender é elogiar. Louvor, a gente vai compreender como que é louvar, é elogiar. Falamos sobre adoração profética. Falamos sobre a unção profética. Falamos sobre a unção profética despedaça a fortaleza. A unção profética arranca o mal. A unção profética destrói a obra do diabo. A unção profética edifica. A unção profética faz você florescer. Então, a unção profética traz a cura e a libertação. Então, muito importante esse estudo que a gente acabou de passar aqui para você. Mas não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like e seu comentário. E a próxima instrução que a gente vamos ter, nós vamos falar aqui, na próxima instrução, nós vamos falar sobre destruindo demônios e fortalezas persistentes. Se você se interessa para ouvir essa parte, esse outro tema, você deixa no comentário aí que quer ouvir como destruir os demônios e fortalezas persistentes, tá bom? Que Deus abençoe. Eu vou deixar alguns temas aqui, se o que te interessar você deixa no comentário aí, tá? Os temas que mais te interessar, deixa no comentário pra gente estar passando para você aí, para você ser edificado com a gente. Então vamos aí. Vou deixar alguns temas aí. Ministrando a libertação, preparando-os para a batalha espiritual. Você vai falando aí, a gente vai amarrando o homem forte. Libertação e batalha espiritual promove avanço no reino de Deus. Esses são os temas. Deus abençoe a todos vocês. Ficam na paz do Senhor Jesus Cristo. E continue conosco aí. E tem mais amanhã. Boa paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para a segunda parte. As armas com quais lutamos. É a segunda parte. Aqui é o canal do Apóstolo Carlos. E juntamente com você, quero estar trazendo uma grande pérola para edificar a tua vida. Então, você que acompanhou a primeira parte, então siga agora com a segunda parte dessa pérola. As armas com as quais lutamos. Nós falamos anteriormente de algumas armas. Vamos dar uma recapitulada nas armas anteriores
da primeira parte aqui, tá? Eu não vou, como se diz assim, eu não vou explanar aqui. Eu só vou falar os detalhes de algumas da primeira parte de algumas armas. Primeiro, a palavra de Deus. Primeira arma, a palavra de Deus.